Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribol, todas as glórias devotas reunidas. Que bom que estamos aqui para mais esta aula. Hoje vamos falar o capítulo 10 do canto 11 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Natureza da Atividade Fruitiva. Então, nesse capítulo, o Senhor Krishna refuta a filosofia dos seguidores de Jaimini e descreve a Uddhava como a alma espiritual presa dentro do corpo material pode desenvolver conhecimento transcendental puro. O Vaishnava, ou aquele que se refugiou na suprema personalidade de Deus, Vishnu, deve observar as regras e regulações encontradas no Pancharatra e outras escrituras reveladas. De acordo com suas próprias qualidades naturais e trabalho, ele deve seguir o código de Varnashrama, com um espírito livre de motivação. O presumível conhecimento recebido através dos sentidos, mente e inteligência materiais de alguém é tão inútil quanto os sonhos experimentados por uma pessoa adormecida apegada ao gozo dos sentidos. Por isso, deve-se abandonar o trabalho feito para o gozo dos sentidos e aceitar o trabalho como um dever. Quando alguém chega a compreender algo acerca da verdade do eu, ele deve abandonar o trabalho material executado por dever e simplesmente ocupar-se no serviço ao mestre espiritual autêntico, que é o representante manifesto da personalidade de Deus. O servo do mestre espiritual deve ter afeição muito firme por seu guru, deve estar ansioso por receber dele conhecimento a respeito da verdade absoluta e deve estar desprovido de inveja e da tendência a falar disparates. A alma é distinta dos corpos materiais, grosseiro e sutil. A alma espiritual que entrou no corpo material aceita funções corpóreas conforme as reações de suas próprias atividades passadas. Portanto, só o mestre espiritual autêntico e transcendental é capaz de demonstrar conhecimento puro acerca do eu. Os seguidores de Jaimini e outros filósofos ateístas aceitam que o trabalho material regulado é o propósito da vida. Krishna, porém, refuta essa conclusão, explicando que a alma corporificada, que entrou em contato com o tempo material segmentado, aceita sobre si uma perpétua cadeia de nascimentos e mortes e, por isso, é forçada a sofrer a felicidade e o sofrimento consequentes. Dessa maneira, não há possibilidade de que alguém que se apegue aos frutos de seu trabalho material possa alcançar alguma meta substancial na vida.
os prazeres do céu e de outros lugares, que são obtidos mediante rituais de sacrifício, só podem ser experimentados durante um breve período de tempo. Depois de terminar seu desfrute, a pessoa tem de retornar a esta esfera mortal para partilhar de lamentação e sofrimento. No caminho do materialismo, de certo, não existe felicidade ininterrupta ou natural. Então vamos entrar agora no verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: aceitando pleno refúgio em mim e fixando a mente com atenção no serviço devocional ao Senhor, conforme explicado por mim, deve-se viver sem desejo pessoal e praticar o sistema social e ocupacional chamado Varnashrama. A alma purificada deve ver como as almas condicionadas que se dedicam ao gozo dos sentidos aceitaram erroneamente os objetos do prazer sensual como verdade. Todos os seus esforços estão fadados ao fracasso. Quem está dormindo, talvez num sonho, veja muitos objetos de gozo dos sentidos. Tais coisas agradáveis, porém, são meras criações da mente e, por isso, em última análise, são inúteis. Do mesmo modo, a entidade viva que está adormecida para sua identidade espiritual também vê muitos objetos dos sentidos, mas estes inúmeros objetos do desfrute temporário são criações da potência ilusória do Senhor e não têm existência permanente. Quem medita neles, impelido pelos sentidos, ocupa em vão a sua inteligência. Aquele que me fixou dentro de sua mente como a meta da vida, deve abandonar as atividades baseadas no gozo dos sentidos e, em vez disso, deve executar trabalho regido pelos princípios reguladores para o progresso. Quando, porém, alguém se dedica na íntegra à busca da verdade última acerca da alma, não deve aceitar os preceitos da Escritura que governam as atividades fruitivas. Aquele que me aceitou como a meta suprema da vida deve observar à risca os preceitos escriturais que proíbem atividades pecaminosas e, tanto quanto possível, deve executar os preceitos que ordenam deveres reguladores menores, tais como a limpeza. No final, porém, a pessoa deve se aproximar de um mestre espiritual autêntico que tenha tanto conhecimento acerca de mim quanto eu mesmo, que seja pacífico e que, em virtude de sua elevação espiritual, não seja diferente de mim. O servo ou discípulo do mestre espiritual deve estar livre do falso prestígio, jamais se considerando o executor. Deve ser ativo e nunca preguiçoso, e deve renunciar a todo o sentido de propriedade sobre os objetos dos sentidos, incluindo sua mulher, filhos, lar e sociedade. Deve ser dotado de sentimentos de amizade amorosa para com o mestre espiritual e jamais se deve desviar ou confundir. O servo ou discípulo deve sempre desejar avanço em compreensão espiritual. Não deve invejar ninguém e deve sempre evitar conversa inútil.
deve-se ver o verdadeiro interesse próprio na vida em todas as circunstâncias. E deve-se, portanto, permanecer desapegado de esposa, filhos, lar, terra, parentes, amigos e assim por diante. Assim como o fogo que queima e ilumina é diferente da lenha, que deve ser queimada para iluminar, de forma semelhante, o vidente dentro do corpo, a alma espiritual autoiluminada, é diferente do corpo material, que deve ser iluminado pela consciência. Logo, a alma espiritual e o corpo possuem características distintas e são entidades separadas. Assim como o fogo pode aparecer de diversas maneiras, tais como adormecido, manifesto, fraco, brilhante e etc., conforme a condição do combustível, de igual modo, a alma espiritual entra num corpo material e aceita características corpóreas específicas. Os corpos materiais, grosseiro e sutil, são criados pelos modos materiais da natureza, que se expandem da potência da suprema personalidade de Deus. A existência material acontece quando a entidade viva comete o erro de aceitar que as qualidades dos corpos grosseiro e sutil fazem parte de sua verdadeira natureza. Esse estado ilusório, contudo, pode ser destruído através do conhecimento verdadeiro. Portanto, mediante o cultivo de conhecimento, a pessoa deve se aproximar da suprema personalidade de Deus, que se encontra dentro de si mesma. Compreendendo a existência transcendental e pura do Senhor, deve-se abandonar pouco a pouco a visão errônea de que o mundo material constitui uma realidade independente. Pode-se comparar o mestre espiritual ao graveto inferior, o discípulo ao graveto superior, e a instrução dada pelo guru ao terceiro graveto colocado entre eles. O conhecimento transcendental que o guru transmite ao discípulo é comparado ao fogo que surge do contato entre eles, o qual reduz às cinzas a escuridão da ignorância, trazendo grande felicidade, tanto ao guru quanto ao discípulo. Por ouvir submissamente um mestre espiritual perito, o discípulo perito desenvolve conhecimento puro, que rechaça o ataque da ilusão material decorrente dos três modos da natureza material. Esse mesmo conhecimento puro, afinal, cessa, assim como o fogo acaba quando o estoque de combustível se esgota. Meu querido Uddhava, desse modo te expliquei o conhecimento perfeito. Há filósofos, todavia, que desafiam minha conclusão. Eles afirmam que a posição natural da entidade viva é ocupar-se em atividades fruitivas e veem-na como o desfrutador da felicidade e infelicidade resultante de seu próprio trabalho. Segundo esta filosofia materialista, o mundo, o tempo, as escrituras reveladas e o eu são todos variados e eternos, existindo como um fluxo perpétuo de transformações. Além disso, o conhecimento não pode ser único nem eterno, visto que surge das formas diferentes e mutáveis dos objetos. Logo, o próprio conhecimento
está sempre sujeito a mudanças. Mesmo que aceites essa filosofia, meu querido Uddhava, haverá ainda perpétuos nascimentos, mortes, velhice e doenças, pois todas as entidades vivas têm de aceitar um corpo material sujeito à influência do tempo. Embora o executor de atividades fruitivas deseje felicidade perpétua, observa-se claramente que os trabalhadores materialistas muitas vezes estão infelizes e apenas, vez por outra, se encontram satisfeitos, provando assim que eles não são independentes nem controlam seu destino. Quando um homem está sempre sob o controle superior de outrem, como pode ele esperar algum resultado valioso de suas próprias atividades fruitivas? Observa-se no mundo material que, às vezes, nem mesmo uma pessoa inteligente é feliz. De modo semelhante, às vezes, mesmo um grande tolo é feliz. O conceito de tornar-se feliz através da perita execução de atividades materiais é apenas uma exibição inútil de falso egoísmo. Mesmo que saibam como alcançar a felicidade e evitar a infelicidade, as pessoas ainda não conhecem o processo pelo qual a morte não poderá exercer seu poder sobre elas. A morte não é agradável em absoluta, e como todos são exatamente como um condenado sendo levado ao local da execução, que felicidade é possível extrair dos objetos materiais ou do prazer que eles proporcionam? Aquela felicidade material da qual ouvimos falar, tal qual a promoção aos planetas celestiais em busca de desfrute paradisíaco, é tal qual a felicidade material que já experimentamos. Ambas são contaminadas pelo ciúme, pela inveja, decadência e morte. Portanto, assim como o esforço para produzir uma safra torna-se infrutífero, caso haja muitos problemas, tais como doença das plantas, praga de insetos ou seca, de forma semelhante, o esforço para alcançar a felicidade material, quer na Terra, quer nos planetas celestiais, é sempre infrutífero por causa de inúmeros obstáculos. Se alguém executa sacrifícios védicos e rituais fruitivos, sem nenhum engano nem contaminação, alcança uma situação celestial na próxima vida. Porém, mesmo este resultado, que só é conseguido através da execução perfeita de rituais fruitivos, será vencido pelo tempo. Agora ouve sobre isto. Se alguém na terra executa sacrifícios para a satisfação dos semideuses, ele vai para os planetas celestiais, onde, tal qual um semideus, desfruta todos os prazeres celestiais que ganhou em virtude de suas execuções. Tendo alcançado os planetas celestiais, o executor de sacrifícios ritualísticos viaja num aeroplano reluzente, que obtém como resultado de sua piedade na terra. Glorificado por canções cantadas pelos Gandharvas e vestido com maravilhosas roupas encantadoras, ele desfruta a vida rodeado de deusas celestes. Acompanhado de mulheres celestiais, o desfrutador dos resultados de sacrifício
parte em viagens paradisíacas no maravilhoso aeroplano, decorado com círculos de sinos tilitantes, que voa para onde quiser, estando confortável, à vontade e feliz nos aprazíveis jardins celestiais. Ele não considera que estão esgotando os frutos de sua piedade e que logo cairá no mundo mortal. Até que se gastem seus resultados piedosos, o executor de sacrifícios desfruta a vida nos planetas celestiais. Quando se esgotam os resultados piedosos, porém, ele cai dos aprazíveis jardins celestiais, sendo levado contra a vontade pela força do tempo eterno. Se um ser humano se ocupa em atividades irreligiosas e pecaminosas, seja em decorrência de má associação, seja por não conseguir controlar os sentidos, com certeza desenvolverá uma personalidade cheia de desejos materiais. Ele, então, se torna avarento com os outros, ganancioso e sempre ansioso por explorar os corpos das mulheres. Quando a mente fica assim tão poluída, ele se torna violento e agressivo e, sem a autoridade dos preceitos védicos, abate animais inocentes em prol do gozo dos sentidos. Adorando fantasmas e espíritos, o homem perplexo cai de vez nas garras das atividades desautorizadas e por isso vai para o inferno, onde recebe um corpo material contaminado pelos mais tenebrosos modos da natureza. Nesse corpo degradado, ele, infelizmente, continua a executar atividades inauspiciosas que aumentam enormemente sua futura infelicidade e, por isso, torna a aceitar um corpo material semelhante. Que felicidade há de ter para quem se entrega a atividades que inevitavelmente terminam em morte? Em todos os sistemas planetários, desde os celestiais até os infernais, e para todos os grandiosos semideuses que vivem por 1000 ciclos de yuga, existe o medo de mim sob minha forma do tempo. Mesmo Brahma, que possui a suprema duração de vida de 311 trilhões e 40 bilhões de anos, também tem medo de mim. Os sentidos materiais criam atividades mundanas, piedosas ou pecaminosas, e os modos da natureza põem os sentidos materiais em ação. A entidade viva, estando plenamente ocupada pelos sentidos materiais e modos da natureza, experimenta os vários resultados do trabalho fruitivo. Enquanto pensa que os modos da natureza material têm existências separadas, a entidade viva é obrigada a nascer em muitas formas diferentes e experimentará variedades de existência material. Portanto, a entidade viva permanece completamente dependente das atividades fruitivas sob os modos da natureza. A alma condicionada, que sob os modos da natureza material permanecer dependente das atividades fruitivas, continuará a ter medo de mim, a suprema personalidade de Deus, já que eu lhe imponho os resultados das atividades fruitivas. Aqueles que aceitam o conceito de vida material, tomando como real a variedade dos modos da natureza,
dedicam-se ao desfrute mundano e, por isso, estão sempre absortos em lamentação e pesar. Quando há agitação e interação dos modos da natureza material, as entidades vivas, então, me descrevem de várias maneiras, tal como o tempo onipotente, o eu, o conhecimento védico, o universo, a própria natureza do ser, as cerimônias religiosas e assim por diante. Tendo ouvido, o Sr. Krishna falado isso, Sri Uddhava disse: ó meu Senhor, a entidade viva, situada dentro do corpo material, está rodeada pelos modos da natureza e pela felicidade e sofrimento nascidos das atividades causadas por esses modos. Como é possível que ela não seja presa por esse envolvimento material? Também se pode dizer que a entidade viva é, em última análise, transcendente e nada tem a ver com o mundo material. Então, como que ela pode ser atada pela natureza material? Ó meu Senhor Achyuta, a mesma entidade viva é algumas vezes descrita como eternamente condicionada e outras como eternamente liberada. Não consigo compreender, portanto, a situação real da entidade viva. Tu, meu Senhor, és o melhor dentre os que são peritos em responder a questões filosóficas. Por favor, explica-me os sintomas mediante os quais se pode saber a diferença entre uma entidade viva que é eternamente liberada e outra que é eternamente condicionada. De que maneiras elas permaneceriam situadas, desfrutariam a vida, comeriam, evacuariam, deitar-se-iam, sentar-se-iam ou se movimentariam? E assim, com essa pergunta de Uddhava, terminamos esse canto 11 do capítulo 10 do canto 11. Aqui podemos ver que nos versos anteriores, o Senhor Krishna, ele explicou a Uddhava que uma alma eternamente liberada está além dos três modos da natureza material. E visto que se considera que uma alma liberada está além até mesmo do modo superior da bondade, como que ela pode ser reconhecida? Em decorrência da falsa identificação com os modos da natureza, que produzem o corpo material, fica-se atado pela ilusão. Por outro lado, transcendendo aos modos da natureza, a pessoa se libera. Porém, no que diz respeito às atividades ordinárias, tais como beber, comer, evacuar, relaxar, sentar-se e dormir, uma alma liberada e uma alma condicionada parecem ser a mesma. Por isso que o Uddhava está perguntando: por quais sintomas posso reconhecer que uma entidade viva está executando estas atividades externas sem falso ego? E por quais sintomas posso reconhecer aquela que está trabalhando sob o cativeiro ilusório da identificação material? Isto é difícil, porque as funções corpóreas ordinárias das personalidades liberadas e das condicionadas parecem semelhantes. Uddhava aproximou-se da suprema personalidade de Deus, aceitando-o como seu próprio mestre espiritual, e quer ser iluminado sobre como entender as diferenças entre a vida material e espiritual, visto que a entidade viva é às vezes chamada de eternamente condicionada. Como pode ela jamais ser considerada eternamente liberada ou vice-versa?
Esta é uma aparente contradição que será esclarecida pela Suprema Personalidade de Deus no próximo capítulo. Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias a Gaura Nitai, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Haribol.